Um belo dia, eu fui advertido na igreja por ter pregado sobre o amor de Deus. É, você não ouviu errado, é isso mesmo. Portanto, se você se identifica com aquelas pessoas que sentem mais prazer em ouvir sermões sobre a lei e sobre as obras, então essa mensagem é para você. Em Efésios capítulo 2, o verso 8 afirma que somos salvos pela graça, por meio da fé. E no verso 9 afirma que não vem das obras para que ninguém, isso mesmo, para que ninguém se glorie. Bom, se a Bíblia sempre fez esta afirmação, por que ainda há pessoas que insistem em enaltecer as obras em detrimento da graça? Porque há pessoas que acham que falar do amor e do perdão é vender uma graça barata. É que estas pessoas ainda não entenderam que a verdadeira obra, a verdadeira regeneração, a verdadeira transformação da vida somente serão genuínos se forem pelo efeito da graça e do significado do amor de Deus. Tipo, se o amor e o perdão de Deus não forem suficientes para me encantar, para me extasiar, fascinar, deslumbrar, enlevar, embevecer, vivificar, inflamar, estimular, exortar, me cativar, se o amor de Deus, o perdão de Deus, a sua compaixão, a sua misericórdia não me forem suficientes para me fazer ter a disposição de servir a Deus ou de fazer nascer dentro de mim o desejo de ser alguém diferente, separado do mundo, aspirar a lutar contra o próprio eu, se o amor de Deus, o seu perdão, a sua compaixão, a sua misericórdia não me forem suficientes para renovar minha vida, então, amigo, guarde bem o que eu vou dizer. Então não será o legalismo, não será a rigidez, não será a severidade, a intransigência, não será o punho de ferro, não será o rigor religioso que vai transformar a vida das pessoas. Não será o punho de ferro que vai provocar a regeneração ou o desejo de servir a Deus. Não é. Entenda, acorde para isso. Porque se o amor de Deus, se o perdão dele não forem suficientes para provocar em mim uma vontade de buscar diariamente uma renovação de vida crescente e ascendente, nada mais será capaz de fazer, nada mais, absolutamente nada mais. Há pessoas e até líderes de igrejas locais, que geralmente se incomodam quando alguém prega sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a compaixão ou sobre o perdão de Deus. Mas por que isso acontece? Porque geralmente essas pessoas confiam mais no poder da letra da lei do que no poder do amor de Deus. Estas pessoas têm a falsa impressão de que pregar sobre o amor e sobre o perdão faz afrouxar as regras dos deveres cristãos. Quando na verdade, escuta por favor o que eu vou dizer, quando na verdade é aqui que reside a verdadeira essência do que deve provocar mudanças em nossa vida. Mas se o amor de Deus, agora eu vou falar para os liberais, mas se o amor de Deus me faz ser uma pessoa superficial na vida cristã, o problema, amigo, não estará com o amor de Deus, mas com as pessoas. Eu vou ilustrar. Imagine o seguinte, um marido que faz tudo por sua esposa. É carinhoso, é atencioso, é romântico. E um belo dia, ele de repente, inesperadamente, assume uma situação de risco por ela, pela esposa, a ponto de quase perder a vida por ela. Então agora eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: esse homem, esse marido, ele terá o amor dessa esposa pela imposição ou pela conquista? O amor e o respeito dela por ele será resultado
da conquista ou da imposição do braço de ferro dele? Pelo rigor, pela imposição dele. Parou para pensar? Com Deus não é diferente. O que acontece, o problema é que há muitas pessoas que não conseguem conquistar pelo amor, porque elas não foram transformadas ainda pelo amor. Essas pessoas estão desprovidas do amor de Deus. Eles são perfeitos, ou não no sentido absoluto da palavra, são um exemplo de guarda dos mandamentos, de vegetarianismo, são um exemplo de obras, mas estão desprovidas da essência da lei, que é o amor. Não conseguem conquistar pela compaixão, porque elas não foram transformadas pela compaixão de Deus. Não conseguem conquistar pela beleza magistral do perdão, porque a vida delas não foi transformada pelo perdão de Deus. O perdão de Deus não foi o que impactou o coração dessas pessoas. Foi qualquer outra coisa, menos o perdão, a graça e o poder de Deus, o amor de Deus. Por não terem o perdão de Deus para oferecer, por não terem a misericórdia e a compaixão de Deus para oferecer, por não terem o amor de Deus para oferecer, então o que sobra? O que resta? Sobram-lhes a imposição, sobram-lhes o rigor, sobram-lhes o punho de ferro das normas, sobram-lhes as palavras que transmitem medo do juízo, medo das consequências, medo da catástrofe por serem infiéis a Deus. É o que lhes sobra. Tudo isso para conseguir o respeito ou o exemplo cristão dos outros. E quando surge alguém desejando motivar a igreja e as pessoas pelos motivos corretos, como obediência como resultado do amor, obediência como resultado do perdão e da compaixão de Deus que inundou a vida das pessoas, ou seja, quando surge alguém pregando sobre o amor e o perdão de Deus, esses homens e mulheres, que eu vou chamar de legalistas, se incomodam e ainda usam a retórica da catástrofe, tipo a igreja, ou o pastor, ou o fulano, ou o beltrano, estão pregando heresia, ou não estão pregando a verdade presente, ou são liberais. Essa é a clássica. Ou são liberais. Essas pessoas que pensam dessa maneira, elas só estão satisfeitas, elas só saem da igreja satisfeitas, só saem depois do culto satisfeitas e felizes se o pastor usar o chicote ou o cajado, se as palavras do pastor forem severas e duras. E eu sei que de vez em quando precisamos ser um pouco mais enérgicos, mas estas pessoas só saem felizes do culto se a mensagem sempre orbitar a ideia da punição, da severidade, da perfeição e da lei. Não que não seja importante pregar sobre lei ou sobre a necessidade de o nosso caráter ser transformado pela a imagem do caráter de Cristo, mas essas pessoas, elas só conseguem ficar felizes no culto se tudo girar em torno disto. A mensagem do amor e do perdão não tem mais impacto sobre a vida dessas pessoas. A mensagem do amor e do perdão de Deus não tem sido suficiente para essas pessoas. Eles não se encantam, não ficam maravilhados com a essência do perdão e da misericórdia divina. E ainda acham que todos são como eles. Sabe, amigos, Deus está batalhando para nos conquistar pelo poder contagiante do seu amor, pelo poder contagiante do seu perdão, que Ele ofereceu para mim, ofereceu para você, mesmo sem a gente merecer. Entenda isso, eu não mereço. Você não merece, e Deus ofereceu perdão, e Deus ofereceu o amor dele. E a gente não merece. Se Deus tivesse pego esse planeta e jogado nos confins do universo para dele nunca mais se lembrar, seria justo. Completamente justo, mas não foi isso que ele fez.
Sabe, você entende o significado disso? O que significa o perdão e a misericórdia dele? O amor dele? É isso que tem que encher, vigorar a nossa vida. Mas há pessoas e até líderes que estão tentando motivar as pessoas a serem fiéis a Deus pelo medo, pela rigidez das exigências, das normas, das punições. Estas pessoas são cegas e não conseguem ver que elas estão agindo exatamente como agiam os fariseus. Era exatamente esse o estilo de vida farisaico. Mas volto a dizer, se o amor de Deus e o significado da cruz do Calvário não forem o canto da sereia, o combustível que nos motivará a lutar para sermos fiéis, para servirmos a Deus em nossas lutas diárias, não será o rigor ou o punho de ferro da lei que nos motivará. A transformação genuína será resultado da compreensão clara que tivermos do que significa o amor e o sacrifício de Cristo por mim. Se isto não for suficiente para me encantar, me fazer vislumbrar, nada mais será suficiente. Esquece. Se o amor de Deus, se a misericórdia dele não forem suficientes para me levar a uma mudança de vida, não é pregando sobre mudança de vida exaustivamente, não é pregando sobre a lei exaustivamente que vai me levar para o amor de Deus. É o contrário. Qualquer transformação motivada pelo método errado me fará ser como o jovem rico. Lembra da história? Que tinha a letra da lei nos seus passos, nos seus comportamentos, mas não tinha a essência ou o princípio da lei no coração, no íntimo, na essência do que somos.